E os princípios e valores da estética militar, cara, são muito diferentes do que a gente tem visto aqui hoje, sabe? Algumas pessoas que, em tese, são provenientes ou têm origem nessa estética, não comungam dos Estão valores. queimando, de certa queimando, forma. mas queimando legal, cara. Tenente-coronel e fundador do GAT da PM de São Paulo, professor da USP e autor de 6 livros. Recebo novamente o comandante Diógenes Luca, o maior negociador anti-sequestro do Brasil. Obrigado por voltar. Legal, Comandante. bom estar com você novamente aqui, cara. Pô, que bom. Primeiro convidado que volta aqui ao programa. Nossa, que honra, cara. Que honra. Pô, foi muito boa a sua entrevista aqui. Deu bastante repercussão a entrevista? Nossa, foi super bacana, cara. Foi, né? Nós vamos em 2 partes, né? Fizemos Sim. a primeira parte, a segunda parte. A gente focou uma na história do Silvio Santos e na outra, negociação anti-sequestro de modo geral. De modo geral. E negociação também de modo geral. Que, se você estava falando muito desse livro, esse é o seu primeiro livro, Meu né? primeiro livro, cara, foi esse daí, O Negociador. O Negociador. Esse aqui eu li. Tudo já. começou com isso, né, cara? Aham. Então já está nas livrarias aí o Super Performance, lições das tropas de elites aplicadas ao mundo corporativo. E a gente vai falar um pouquinho mais do conteúdo desse livro que você está lançando. Pois é, cara. Qual é a grande diferença desse aqui para esse aqui, Luca? Olha só, quando eu comecei a trabalhar o tema negociação, a gente trabalha aí nesse livro, O Negociador, as técnicas, as táticas, as estratégias para negociação. Mas essa negociação que eu trabalho, Elcio, ela é também baseada no método Harvard, né? Que é a negociação baseada em princípios, ela tem tudo a ver com aquilo que nós queremos, não só, no caso do mundo corporativo, fazer uma venda, mas gerar relações duradouras com os clientes, entendeu? E aí eu percebi que todas essas ferramentas, elas precisavam de um alicerce sólido. E aí que me veio a ideia de escrever o livro, porque nas palestras que eu vinha dando, eu comecei a falar, olha gente, as técnicas e táticas e estratégias de negociação, elas têm que estar muito amparadas num terreno muito sólido, baseado na integridade, baseado nas regras de compliance, baseado assim, no trabalho em equipe, baseado em fundamentos muito sólidos. E aí eu comecei a, instintivamente, antes de entrar com a negociação, fazer esse alicerce. Sim. E aí eu falei, poxa, tá na hora então de eu apresentar qual que é esse alicerce para as pessoas, né, cara? Luca, uma coisa que você tem, que é o conhecimento de negociação, relacionamento, que são pontos em comum, né? Que são muito importantes para encontrar num relacionamento, né? Às vezes a pessoa tem uma cabeça totalmente diferente da sua, mas você encontra um ponto em comum e é ali que você investe na conversa, na negociação. A gente pode encontrar aqui vários, mas eu acho que um dos pontos em comum entre nós, você usou a sua experiência como policial, como negociador anti-sequestro, para ser um palestrante, para ser um consultor e por aí vai, né? E eu usei a minha experiência de televisão para fazer alguma coisa parecida no sentido de relacionamento humano também. E por isso que eu te admiro tanto, li seus livros e me identifico demais com isso. Quando você percebeu que esse seu conhecimento da polícia, da negociação, poderia ser levado para outras esferas, relacionamentos pessoais ou para relacionamento dentro de uma empresa, etc e tal? Teve um fato gerador. Eu estava lá no auge, no GAT, como comandante do GAT, e eu recebi uma ligação do professor James Wright. Ele nos deixou há um tempo atrás. E ele era coordenador de um curso da Fundação Instituto de Administração, que é a FIA, a Escola de Negócios, que começou na Faculdade de Economia da USP, como se fosse uma organização para especializar os alunos de forma particular, mas conveniada com a USP, né? Por isso, quando você fala professor da USP, eu sou professor da FIA há 14 anos, né? Mas a FIA é da USP? A FIA tem uma conexão com a USP, né? Os professores da FEA, que é a Faculdade de Economia e Administração, que criaram a FIA, até hoje estão lá. Então tem uma parceria. E o que aconteceu? Esse professor, quando eu estava no auge como negociador de crises policiais, ele me chamou para uma conversa lá na FIA, sabe? Ele falou, pô, você não quer vir aqui bater um papo com os alunos de um MBA muito exclusivo aqui, que é o Internacional? Fazendo um paralelo do mundo corporativo com aquilo que você utiliza nas ocorrências onde há muita tensão, muito estresse, onde vidas estão em jogo. Eu achei desafiador, sabe, o seu negócio. Aí eu preparei um conteúdo e fui, cara. E de lá nunca mais saí. Eu tô há 14 anos trabalhando. E foi esse passo de fazer essa analogia do mundo policial com o mundo corporativo que deu essa porta de entrada para fazer o que eu faço hoje. Foi daí que surgiu o negociador e foi daí que surgiu o Super Performance. E qual que é a conclusão, cara? A conclusão é que os princípios e valores das tropas de elite e também as ferramentas de negociação que a gente utiliza em situações policiais
são muito aplicáveis no mundo corporativo, Sim. mas de alta performance. Não é para empresinha de Sim, quinta, sim. não é para gente sacana, não é para gente enganadora, Luca, é para gente que quer fazer algo diferente, né? esse desafio você disse que chegou uns 15 anos atrás, 14 anos mais ou atrás. menos isso. Você acredita que o seu êxito deve-se muito à sua disciplina que você conquistou por conta da vida militar? Cara, é uma das coisas que eu trabalho no novo livro, Elcio. A disciplina é um valor, né? E eu falo muito da diferença entre motivação e disciplina, né? A gente fala, pô, palestra... Às vezes os caras me chamam, vem dar uma palestra motivacional. Eu falo, gente, nada contra. Eu acho que até tem gente que faz palestras motivacionais. Você imagina uma convenção de vendas, Elcio. Pô, os caras apresentam os números do ano passado, os números para o próximo ano, os novos produtos, tem que decorar aquelas especificações dos produtos novos. E aí o cara faz uma convenção de vendas e no final de 2 dias de trabalho árduo, o cara chama um palestrante lá para fazer uma palestra, para dar uma relaxada, um stand-up comedy, qualquer coisa assim, sabe? Um cara que fez uma aventura diferente, atravessou o Drake lá. É bacana. Sim, motivacional. Um Tony Robbins da vida. Pois é, cara, muito mas legal. a minha pegada é outra, cara. A minha pegada, ela é mais conteudista, e aí que eu faço uma... Técnica e disciplina. Cara, disciplina é libertadora. Sabe por quê? Motivação é um negócio legal, mas dura pouco, cara. Sabe, você assiste uma palestra motivacional, na segunda-feira você tá bombando, na terça você já começa. Vamos explicar pro pessoal, né? Vai num evento. Já foi no Tony Robbins? Já Esses vi, caras? já Então, vi o Tony Robbins. então vamos lá. Eu fui também. É muito legal. Mas ele desperta aquilo em você. Ele não ensina você a aplicar a PNL. Pois é, ele cara. aplica a PNL em você Pois e você é. entra no estado de êxtase ali naquele momento, mas você não aprendeu a PNL, você não Exato, aprendeu o cara, negócio. exato. E aí passou 3 dias, aquilo lá já foi. Se você não estudar aquilo, Exato. você não vai aplicar isso na sua vida. Exato. E o que eu faço? Eu faço a distinção no livro entre motivação e disciplina, porque a disciplina é outra pegada. No livro, inclusive, eu trago um exemplo próprio, né? Eu corri muitas provinhas de rua dessas de 10 quilômetros, meia maratona, várias, né, cara? Mas um dia eu resolvi fazer uma maratona. E é um bom exemplo onde eu... Quando? Faz uns 6 anos atrás. Você tá mais com ou quantos menos. anos, Luca? 56. Luca, você está com 56 anos. Eu tô com 39, 38. Você está com corpo, você está bem de saúde. Também tem a ver com disciplina. Tem a ver com disciplina, tem a ver com Porque eu disciplina. conheço ex-atleta, tem um amigo meu que jogava basquete. O cara para de jogar, o cara tá desse tamanho. Porque o cara era um atleta, pode ser até que ele tinha uma disciplina de atleta, mas de repente ele passou a comer muito depois que parou, comeu mesmo que ele jogou, e o cara fica muito gordo, perde, enfim. Como é que faz? E geralmente os militares, os caras. Você vê, geralmente o cara passa a vida inteira em forma. Que Bom, tem a ver? são alguns aspectos. Primeiro que a condição física é importante para o desenvolvimento da atividade profissional, né? Então eu lá no GAT, por exemplo, e o GAT tem uma característica também que a gente comanda pelo exemplo. Eu era comandante do GAT, mas eu tinha que dar o exemplo, né? Aliás, é uma frase que a gente utiliza em tropa de elite, que as palavras estimulam, mas é o exemplo que arrasta, né? Então isso é uma coisa importante. Não dá pra ser um dentista com os dentes que. Pô, não dá, cara. Então você tem que ser o exemplo, né? O comandante é o espelho da tropa, que a gente costuma dizer, né? Mas onde entra a disciplina, por exemplo, e aqui no livro está bem explicado isso. Para você fazer uma provinha de 10K e até uma meia maratona, se você tiver uma condição física mais ou menos, você consegue fazer. Maratona não, Elcio. Maratona você tem que ter um treinamento. Senão você quebra. Quebrar é passar mal, dar baixa de pressão, desmaiar. E aí o que acontece? Você está dentro de um programa de treinamento. E aí que eu falo o seguinte, é o exemplo clássico de motivação e disciplina. Pô. Imagina que durante esse planejamento você tem que fazer os chamados longões. O que é um longão? Você tem que fazer muita quilometragem para preparar... 20. O longão é acima de 25 a 35, tá? Então você marca um sábado para fazer, por exemplo, né? Marca um sábado para você fazer o longão. Aí você programa, vou chegar na sexta-feira, vou chegar mais cedo, vou jantar, vou dormir bem, vou acordar legal, vou tomar um café e vou pro longão. Isso é o seu plano. Para isso, se tiver tudo assim, a motivação basta. Agora imagina o seguinte, deu um problema, você chegou mais tarde na sua casa, você não conseguiu dormir bem, você foi jantar tarde, aí 5:30 da manhã toca o despertador, meu amigo. Se for só sua motivação, você não levanta, cara. Deixa pra lá. Você vira pra... Agora, se você tiver a disciplina, que é essa coerência entre o que você programou fazer e o que você vai fazer, aí você levanta. Que é o que o Miyagi ensina ali no Karate Kid, né? É isso, cara. É isso, faça isso. Faz isso. Repetição. Repete esse negócio. E aí, aí vem a dica, né? Porque, e a dica que eu dou é o seguinte, colecione pequenas vitórias. Pô, você pôs o despertador, acordou, 1-0 para você. Você tirou o cobertorzinho, 2-0 para você. Você meteu o pé no chão
né? 3-0. Você foi pro banheiro, lavou o rosto, 4-0. Você desceu... De pouco em pouco. Aí você vai, cara. E aí isso cria um hábito e um treinamento de coerência entre aquilo que você planejou e aquilo que de fato você vai fazer, que aí a gente chama... Que é o seu disciplina. auto-reforço positivo, Exatamente, né? Cara. Eu entrevistei aqui o Oscar Schmidt, ele falava muito sobre o treino dele, de arremesso, né? Que era essa disciplina que ele falou, eu sou tão bom graças ao meu treino e à minha disciplina. Claro. Não é só que eu treinei, ele falou. Qualquer grande atleta, cara, qualquer grande atleta. Eu gosto muito de tênis, né, cara? Pô, o Rafael Nadal, que é um cara que eu me espelho muito, né? Eu gosto muito do Nadal, do estilo do Nadal. Eu sou canhoto, ele também, né? Aliás, ele é canhoto e eu também. Mas, porra, o Nadal tem casos que ele termina uma partida de tênis e vai treinar, você entendeu? No dia seguinte tem uma outra partida, mas ele vai treinar depois no jogo. Então, essas questões da disciplina, cara, você pega o Oscar, você pega qualquer grande atleta que chegou... O Cristiano Ronaldo. Todos eles, cara, é muito treino. Só o Romário que não. O Romário é uma exceção. Aí tem alguns que tem um talento fora de série. Eu assisti uma vez o Romário Cara, eu fui assistindo ao vivo o Romário aqui no Morumbi, cara, e realmente é impressionante, né? Ele não corria, a gente até brincava que a final da partida ele ganhava um carnê do IPTU, né? Que ele ficava naquele pedacinho de campo, né? Mas, cara, a bola chegava nele, ou era um drible e uma jogada perigosa pro gol, ou era um passe genial. É um talento nato. Você imagina se o Romário, o talento que... Na época que ele estava no auge, né? Na Copa do Mundo, 94, que foi... Né? Enfim, é fora de série, né? Mas como a maioria de nós, cara, e esse é um ponto importante, a gente tem uns caras que são fora da curva, sabe, Elcio? Tem uns caras que são os virtuosos, assim, uns caras que são... Mas a grande maioria... que é meio inexplicável, cara, né? Tem cara inexplicável. Minha filha fez uma faculdade aqui na Politécnica da USP, cara. É uma faculdade difícil para entrar, é o curso puxado. Os professores arrancam o corinho dos alunos lá. E ela é muito estudiosa. Às vezes ela chegava, ai pai, pô, não fui tão bem, tirei 6, né? Queria tirar uma nota maior. Mas eu falei, nossa, mas 6? Pai, mas os outros tiraram 3, 2, né? E assim, falou, mas vem cá. Um dia eu perguntei para ela, que agora é marido, né? Casou recentemente. Eu falei, vem cá, na turma de vocês, tem alguém que, conseguiu as notas? Elcio Coronato, tô dando um exemplo aqui. Porra, pai, o cara é diferente, e tal, o cara, enquanto todo mundo aqui estuda tal e tira 6, os melhores, o cara tira 8, e não é um cara que fica só dormindo, né, só estudando, ele tem vida social, tem namorado, tem namorada e tal, aquela coisa toda. Eu falei, e na turma anterior? Na turma anterior era o Luca, por exemplo, assim, né? Pô, sempre tem um cara, Elcio, que, assim, a gente tem uns caras no mundo que eu considero assim fora da curva, né? São os caras que a gente deve... Quem trabalha para um cara desse ou quem tá junto com um cara desse tem que levantar a mão pro céu porque você arrebenta, você vai longe, né? Mas a grande maioria de nós, a gente é meio na faixa média, assim, entendeu? Você pode ser 10 se você quiser, você tem que querer ser, né? E aí qual que é o diferencial, cara? O diferencial é a disciplina, cara. Lucas, você acha que tá faltando isso para a nova geração? A nova geração não respeita tanto a hierarquia como minha diferença de idade para a sua não é tão grande assim, uns 15 anos mais ou menos, mas a galera mais nova tem menos disciplina hoje, respeita menos a hierarquia. Cara, eu vou te falar, é difícil responder a sua pergunta, sabe por quê, Elcio? Você tem que levar em conta qual que é a amostragem que você tem, né? Eu vejo alguns jovens assim que são meio devagar e vão ter muita dificuldade assim para poder enfrentar o mercado de alta performance que eu falo, né? E que eu defendo aqui no livro. Mas, por exemplo, lá na FIA, onde eu dou aula, é um excelente laboratório para mim. Cada vez que eu vou dar aula na FIA, eu saio mais revigorado, cara. Porque eu vejo uma galera jovem, assim, com muita vontade. Os alunos têm quantos anos mais ou menos? Na base de 25 a 35 anos, a maioria, sabe? É gente que fez a graduação e agora está fazendo um MBA, né? Então, eu volto animado, cara. Eu volto animado porque eu vejo essa galera Mas assim... Mas aí o cara que já foi atrás de você, já foi atrás do curso, esse cara já está escolhido, né? Já foi selecionado, já está peneirado ali. O que eu vejo, posso também estar enganado, mas quando eu tive a oportunidade de trabalhar em rádio, em televisão, eu entrava lá e, pelo amor de Deus, muito obrigado por estar aqui, mandar um fazer, eu faço, pelo amor de Deus, muito obrigado por estar aqui. Hoje, parece que o cara fala assim, você tem que dar graças a Deus que eu estou trabalhando aqui. E não respeita, os caras, vai há muito tempo, não quero. Eu vejo e tipo, não, então eu vou fazer o meu canal sozinho no YouTube. Essa coisa do YouTube, da rede social, pelo menos na área de audiovisual que eu vejo, que torna o cara independente,
eu não preciso de ninguém. Tem a dificuldade de trabalhar em equipe. Você identifica isso ou eu estou sendo um pouco preconceituoso? Eu assim? acho que tem de tudo, né? Eu acho que tem uns caras assim que de repente eles não conseguem fazer uma conformação no sentido de entrar na forma. E o cara tem talento para poder desenvolver sozinho, empreender sozinho. Eu acho que o mundo hoje tem uma permissividade para esse tipo de gente. Então todo mundo quer ser empreendedor, ninguém quer ser empregador. Mas e quantos que arrebentam a cara? Então. Né? Então, mas não é para todo mundo, você Exato. entendeu? Então tem uns caras que realmente têm é o que eu chamo de potencial e desempenho, né, cara? Tem cara que tem alto potencial e o cara tem alto desempenho, esse voa, seja sozinho, vai voar se estiver numa empresa, mas tem gente que pode estar achando que tem e não tem, você entendeu? E aí se arrebenta, né? O que o cara precisa ter para ser um líder? Sei que você fala disso aqui. Então, aqui é a parte curiosa do livro, né? Porque no livro O Negociador, eu passei técnicas e táticas para você fazer uma boa negociação. Mas, por incrível que pareça, algumas dessas técnicas e táticas, elas servem para um líder. Por exemplo, como é que você pode imaginar um negociador que vai para uma negociação sem ter a informação do negócio dele, do negócio do outro, das tendências de mercado, dos prós e dos cons dele, dos prós e dos cons, dos contras da outra parte, se não entender bem o produto? Como é que esse cara vai conseguir fazer uma negociação se ele não tem essa coleta de informações muito bem feita? E a mesma coisa vale para o líder. Como é que um líder pode liderar se ele não é um cara que tem as informações? Como é que o negociador trabalha se ele trabalha isoladamente, se o trabalho em equipe é determinante para a negociação, e para o líder a mesma coisa? Então, eu fiz uma provocação no livro Super Performance, porque aquilo que eu trouxe no negociador, no último capítulo aqui do Super Performance, eu falo, um líder tem que ter essas virtudes, mas aqui eu acrescento outras. Né? Já teve alguma pergunta do tipo, como identificar um líder? Porque o pessoal do RH, esse cara é o líder. E eu já ouvi várias teorias sobre o líder, é o cara. Eu queria ouvir a sua. Não, eu não acho que tem assim uma coisa de bate-pronto assim, sabe, Ócio, para você identificar um líder. Eu acho que existem algumas dinâmicas. Isso. Eu já ouvi a teoria que quando tem a dinâmica, né? Aí convoca, o líder ele é o primeiro ou o segundo a se levantar. Porque o primeiro, ele é o cara destemido, e o segundo, ele espera, isso tem a ver até com acho que, tática de guerra e tal. Ele primeiro, vai o cara, vê o que acontece, agora eu já entendi o cenário, ele vai e levanta. Ou isso não se aplica no Não acho você? que, não é a minha experiência isso daí, sabe? Eu já vi situações do sujeito, já participei de vários cursos, etc, tal, de você lança um desafio e o cara levanta, é o primeiro e é o cara que leva até o final ali. Então, primeiro ou segundo, dizem que geralmente o líder ele é o primeiro ou segundo a se prontificar. Numa dinâmica eu acho que é um bom dado pra gente, mas eu não acho que isso crava um líder, sabe? Com certeza. Não crava. Aliás, nunca, todas as regras, sempre pode ter uma exceção. Tem. Pode ser, você coloca uma determinada dinâmica e de repente aquele cara que está ali, que tem todas as condições de despontar, ele aparece depois, né? Sim. Então, assim... Talvez até ele mesmo se descobre. É um elemento, na minha experiência, é um elemento numa dinâmica, por exemplo, essa voluntariedade da pessoa. Não, eu topo coordenar, né? Eu acho que isso é um dado que não deve ser desprezível. É importante, mas não crava. Não crava. Né? De repente, você pode ter uma dinâmica que o sujeito mais reflexivo, assim, o sujeito mais cabeça, ele espera o melhor momento, deixa a coisa, vê que as pessoas que se voluntariaram no primeiro momento, de repente não estão conseguindo fazer a concatenação das coisas, e o cara levanta depois, levanta atrasado, por exemplo, né? Ou levanta posteriormente, e é o cara que põe tudo no esquema e não deixa de ser um líder. Sim. Então, assim, em síntese, acho que essa voluntariedade de chegar a se predispor num desafio logo de início é uma característica interessante, mas não crava para um líder necessariamente. Em cima dessa teoria, né? Porque numa dinâmica desse tipo, de repente o cara não sabe quantas pessoas o cara vai chamar. Né? Tem 20 pessoas, de repente vai chamar 2, 3. Pois é. Tem um teste engraçado, cara, que fala assim, eu nunca me esqueço desse teste, ele falava assim, leia todas as instruções antes de preencher esse negócio e tal. E aí o cara não lê, e aí ele começa a responder o negócio, e aí as instruções era para começar depois, né? Então assim, às vezes
aquilo que pode ser interpretado de uma certa maneira como um ato de voluntariedade, né, de iniciativa, pode ser uma precipitação. Então nem sempre o primeiro que levanta a mão pode ser o cara que vai despontar, assim, entendeu? Luca, você tem eventos de imersão? Agora não, mas antes tinha eventos de imersão, o pessoal ficar no hotel com várias atividades? Participei várias vezes. Mas você comandando? Não, eu participei como aluno desses cursos de imersão, algumas dinâmicas, né, caminhar na isso eu queria saber, algumas dinâmicas. Eu queria ouvir algumas histórias desse tipo de dinâmica que você participou, assim, que eu participei daqueles cursos chamados Leader Training, né? Que você faz uma série de dinâmicas. No Brasil ou fora? Aqui no Brasil, cara. Participei de um que tinha que você caminhar nas brasas, cara, que realmente é um negócio assim. Eu confesso pra você, por ser de tropa de elite, eu já fiz muita coisa, né, cara, nos cursos de operações especiais. Mas esse de caminhar na brasa, pra mim, foi um negócio assim fantástico, né, cara? Porque você tem toda uma preparação psicológica que você vai tocando, e no dia de caminhar nas brasas, os caras fazem uma vala assim no terreno e enche de carvão, mas é um carvão assim que você vê aquela brasona, e aí eles levam você para dar uma volta próximo, a turma inteira. E você sente o calor. E você sente o calor, cara, você sente o calor, é um negócio assim que fala, pô, né, eu acho que não é. E aí chega na hora, você todo muito concentrado. Mas hoje você sabe como é que se faz isso, né? Você conseguiria pegar um deles aqui, qualquer um, e fazer caminhar, né? Cara, é assim, olha só, nesse dia, algumas pessoas se machucaram, né, cara? Por que acontece? Exige uma concentração e exige uma técnica, né? Então, a gente fala assim, é igual ao jogo de tênis, cara. O jogo de tênis tem uma parte mental muito forte também, sabe? De você poder tá dominando o ponto ali e se manter mentalmente forte na disputa de bola. Essa da caminhar na brasa, você também tem as instruções, e se você se abala emocionalmente, e você, por exemplo, quer correr ou quer andar muito devagar, aí a física fala mais alto do que a sua concentração, você vai queimar o pé, entendeu? É uma auto-hipnose ali, né? Mais ou menos isso, cara. Mas tem um pouco de técnica, tem um pouco de controle mental, e quando você junta essas duas coisas, você consegue vencer o desafio, né? Já viu aquela dinâmica, não sei se no Brasil os caras fazem, eu sei que eles fazem na América Latina, nos Estados Unidos um cara deu uma bela cagada, que os caras fazem uma oca e colocam um monte de pedra quente lá dentro, e os caras ficam lá até não aguentar mais. Já viu essa? Não vi. E o cara tem que ficar lá, né? E essa da brasa vezes 1 milhão, assim. Nossa, cara. E tem gente que se o cara... ou ele aguenta... E tem gente que às vezes acaba, nos Estados Unidos aconteceu de um cara morrer numa dinâmica dessa, e o cara chegou a ser preso e tal, é um cara bem conhecido, inclusive. Então existem umas dinâmicas muito pesadas. Eu acho que hoje em dia tá meio... Porque hoje em dia o que acontece é uma coisa e isso acaba reverberando muito, né? De uma forma muito... Tem que tomar cuidado. Hoje você tem uma questão até de assédio moral, dependendo das dinâmicas, assim, que não dá... Antigamente no mundo corporativo você fazia muito desses bootcamp, que a gente chamava, sabe? E eu cheguei a fazer isso em empresas, sabe, cara? Porque eu tenho um amigo meu que é policial, ele já me contou algumas dinâmicas de treinamento pesadas. Você pode contar algumas? Vou contar uma, que é muito legal que a gente faz na prática. Algumas de pra piscina, poder, de gás. Para poder mostrar o que é trabalho em equipe. Quando você entra numa tropa de elite, Elcio, você faz um concurso, né? E para fazer um curso, é o curso que te dá habilitação para você pertencer ao GAT, por exemplo, ao BOP, né? Só que na hora que você faz o concurso, o exame seletivo, é como se fosse um programa de trainee em uma empresa, você entra para fazer o curso, e é o curso que vai determinar se você vai ficar com a gente ou não. Então você tem um exame seletivo para você fazer o curso, e depois de terminar o curso que você fica. E o curso é puxado. Só que tem um detalhe, algumas pessoas que passam no exame seletivo, imagina você passar no exame seletivo de trainee de um banco, por exemplo, ou de uma grande empresa. Você só está no programa de trainee, cara. Ainda tem um monte de trainee com você, e dos trainees alguém vai ser escolhido para ser contratado. É a mesma coisa para a gente. Só que tem um fenômeno, cara, que acontece. Como o nosso processo seletivo é muito forte, quando o cara entra, ele já acha que é a última coca do deserto. A última bolacha do pacote. E aí você manda o cara trazer os materiais que ele vai usar no curso, é uma lista que a gente chama de enxoval, o cara traz... E aí, todos eles trazem. E todos são policiais. Mas um da capital, um da Zona Norte, um do interior. É muito comum que eles não se conheçam, assim, nunca, né? Aquilo que aparece no filme do Tropa de Elite tem Exatamente, cara. Vou chegar lá. Bom, aí o que acontece? Você vai conversar com o cara é meu cantil, é meu fuzil, é meu não sei o quê, é minha lanterna. Tem um egoísmo no ar. E aí nós temos um treinamento
um exercício que é para ensinar o cara que aqui só existe o trabalho em equipe. Coletivo. Você sozinho, meu amigo, não significa nada. Você com a equipe, sim. Né? É igual eu trago aqui no livro também, né? A força da matilha é o lobo e o lobo é a força da matilha. Né? Então essas coisas juntas. Né? E qual que é o exercício que a gente faz? A gente pega todo mundo cedinho num dia e leva para um rio. Tem que ser um rio, um lago ou uma piscina e tem que ser gelado. Sim. Põe todo mundo lá na água. E aí o que acontece? A gente fala para os caras, ó, o exercício começa agora às 6 horas da manhã e termina meio-dia. São 6 horas dentro da água, cara. E cada um tá ali, né, meu? Cada um, né? Já começa frio. Bom, o que acontece? A água gelada é corpo quente, a água rouba calor, te dá frio. No frio, fase 1, normal. Só que 5 minutos a mais, o frio começa a ficar muito intenso, o lábio começa a tremer, perde a cor. Tem gente, Elcio, que é muito sensível ao frio. Sim. Então o cara levanta a mão e pede para sair. Tem gente que o cara é tão determinado, que o cara é tão casca grossa, que ele não pede para sair apesar do frio. Só que a gente não deixa ficar, aí nós tiramos. Então das duas, ou o cara levanta a mão e pede para sair, ou nós, instrutores, tiramos o cara... Quando vê que tá passando mal. Quando vê que tá ficando muito ruim, porque senão ele entra na fase 3. A fase 3 da hipotermia é grave, não é para matar. Tá. Aí o que acontece? O cara é tirado da água, a gente põe o cara numa cadeirinha igual essa daqui, põe um cobertorzinho no cara, pô, só de sair da água já melhorou um pouquinho. O cobertorzinho já sai da fase 2 que tava, volta pra fase 1 e aí a gente vem, depois o cara já pegou uma corzinha, já tá um pouco melhor. E aí, o 02, você tá afim de voltar pra água ou tá afim de sair definitivamente, tocar o sino e ir embora? Aí o cara fala, não, quero voltar pra água, né? Porque, o cara não chegou lá de aventureiro, o cara tá afim de ficar, ele volta pra água e o fenômeno se repete. Os caras vão se aproximando? Esse é o ponto. Pô, chega uma hora, cara, que entra num frenesi, o cara vai saindo, vai voltando, e o cara, cada vez que o cara sai da piscina e volta para a piscina, a gente aplaude, porque demonstra o quê? Demonstra determinação. Demonstra que o cara não é qualquer perrenguezinho que o cara pede para sair. Né? Alguns pedem, alguns não aguentam e pedem para sair, a gente sabe que não está na hora dele aqui. Só que chega uma hora, meu, que pela primeira vez acontece o fenômeno, um puxa a conversa com o outro dentro da água, cara. O cara já, mais ou menos assim que funciona, pô, eu sou o 05, eu sou o 06, falou 05, fala 06. Meu, não aguento mais, já saí 4, 5 vezes, cara. Não... Isso depois de quanto tempo? 2h30, né? Os caras já estão desgastados, cara. E aí ele fala, meu, não aguento mais, cara, se eu sair de novo, eu não vou voltar mais. E aí o dá apoio moral pro outro, tá na mesma pindaíba ali, né, cara? A gente até brinca, dá apoio moral, fica aí, só falta mais 3h30 pra acabar, né, cara? Mas não é isso, cara, não. E aí o cara se rende, cara, fala, me agarra aí. Aí o cara se agarra. Quando um agarra o outro, e eu faço isso, quando eu dou palestra, eu faço esse exercício simulado, assim, vou lá na frente, chamo 2 caras e falo, me agarra aí, o cara vem, agarra. Sempre tem um sacana que fala, tá agarrando o capitão. Eu falo, gente, fica tranquilo naquela água, é risco zero, né, cara? Exatamente. Crime impossível, ali né, não meu? Dá. Não passa nada. Mas um troca calor com o outro, cara. E aí todo mundo que tá ali naquela mesma pindaíba começa a se juntar, faz aquela bola humana, cara. E quem tá no meio, Elcio, começa até a suar, cara. Quem tá na beirada já tá sofrendo um pouco mais, aí vão trocando. E ao final, meio-dia, tá todo mundo ali, eles aprenderam a lição. E qual que é a lição? Trabalho em equipe. Aqui um depende do outro, sabe? Então, isso para nós, cara, é determinante. E esse é um exercício que a gente faz de forma prática para passar essa lição pro cara. O cara nunca esquece, né? Nunca mais esquece. Esse exercício você aplicou e passou? Apliquei e passei. É uma coisa que leva pro resto da vida. Pro resto da vida, cara. Essa é uma coisa bacana das tropas de elite, porque a gente... Por exemplo, eu sou formado em educação física, né? No curso que eu fiz, os meus instrutores falavam assim, ó, para você saber ensinar, você tem que saber fazer, meu amigo. Então não vem papinho aqui de você fazer barra, argola só na teoria. Porque você tem que sentir a dificuldade, cara, para você poder ensinar. Então, nas tropas de elite, a gente leva muito a sério. É o técnico de futebol que nunca jogou bola. Por aí, cara, por aí. Não sabe o que é. Então, não que a gente exclua essa possibilidade. Eu acho que pode ter até um dia um técnico que não jogou bola, mas o cara, sei lá, por uma questão muito particular, mas via de regra é melhor um cara que já sentiu a experiência, já sentiu o que é uma pressão no campo, já sentiu o que é bater um pênalti aos 45 do segundo tempo. Vai falar com o cara fazer uma coisa que ele nunca fez? Pois é, cara. Então, assim, nós levamos muito a sério esse esquema do exemplo, sabe, cara? Por isso que é um padrão no GAT ou em qualquer tropa de elite, não tem distinção, por exemplo,
os testes internos, vai do comandante ao mais novinho lá, cara, todo mundo, né? E é por isso que a gente tem que... É o que eu falo também, o diretor de ator que nunca foi ator e o diretor de apresentador que nunca foi apresentador. Desculpa, o cara tá falando um negócio pro cara que ele nunca fez, mano. Cara, pois é. Eu acho que isso dá uma legitimidade pra você fazer as coisas, né, cara? Eu ouvi você falando sobre a diferença entre confiança e esperança. Puta, cara, isso é show de bola, cara. As pessoas falam muito da esperança como algo bacana, né? Ah, tem esperança. Né? Esperança sempre carrega um medo, Elcio. A esperança carrega um medinho atrás dela. Então, por exemplo, eu tenho esperança que o ônibus chegue. É porque você tem medo do ônibus atrasar e se complicar. Tem uma informação ali implícita negativa. Eu vou fazer o vestibular, tenho esperança de passar. Porque você tem um medinho de repente, não passar, né? E a confiança, cara? A confiança é outra pegada. A confiança é diferente. A confiança é uma expectativa positiva de algo que às vezes você nem tem uma comprovação material ali, mas a expectativa é positiva. Eu gosto até de dar o exemplo do avião, tá? Exceto alguém que tenha pânico de avião por questões outras, né, psicológicas e tal, mas em geral, para as pessoas, você compra a passagem, você passa pelo raio-x, vai lá no gate, na hora do embarque você mostra a identidade, entra no finger, entra no avião, senta, abre o seu celular ou pega um livro, uma revista e cinto de segurança. Eu não vejo ninguém pedir o exame médico do piloto, a caderneta de manutenção do avião. Por quê? Porque você tem uma confiança, cara. Confia cegamente. E por que eu falo dessa distinção? Ou no médico, né? Vai lá, faz exame, coloca um medicamento no seu braço. Você nem perguntou, peraí, deixa eu saber. O médico é um ótimo exemplo, cara. Você vai no médico, cara, você não tem esperança. Se você tiver esperança, você vai procurar outro. Agora, você tem confiança, vou nesse cara. Já aconteceu com as pessoas, eu tenho vários amigos que me contaram assim, fui no médico, o cara fez um diagnóstico e tal, não senti muita... Aí eu fui procurar um outro. Por quê? Porque ele não teve confiança nesse cara. E por que eu falo de confiança, cara? Porque eu quero trabalhar com gente que você confia. Que eu confio e não que eu tenho esperança. Sim. Eu quero ter confiança em você, não esperança. Tá? Então, assim... Você tem certeza que você pode contar. Exatamente. Igual numa parte tática, por exemplo. Eu vou fazer uma invasão, eu vou fazer uma entrada para cumprir um mandado de prisão numa comunidade ou num local qualquer. E eu vou falar para você, se você é meu sniper, você vai ficar naquela laje da meia-noite às 6, vai ficar lá observando o que rolou durante a noite aqui, de manhã cedinho, quando eu for subir para cumprir o mandado, você vai me falar o que você viu durante a noite e ainda vai fazer minha proteção. Você entendeu? Sim. Acabou. Eu viro as costas e vou embora. Isso. Né? Porque eu tenho confiança em você. Agora, se aquele cara, você fala, será que esse cara viu? Eu vou ter que pôr um outro para ficar te olhando. Ou uma câmera de segurança para ver se você não está dormindo. E cada vez é mais difícil as pessoas confiarem nas outras. E eu costumo dizer que você contrata alguém, você trabalha com alguém, você se relaciona com alguém muito mais pela confiança do que pelo talento ou pelo... Eu costumo dizer assim, você vai contratar um engenheiro, ou enfim, um advogado. Você sentou na frente dele, falou, é bom, conversou com ele, senti firmeza, confiei nele, vou contratar. Acabou. Não é... Você percebe que você não tem, às vezes, uma comprovação, você não tem lá mas é um sentimento, assim, é uma expectativa positiva, cara. Essa é a diferença. Com a postura de negociação, de alta performance, você transmite isso na forma de falar, na postura corporal, a pessoa confia ou não. E agora você vê, né, a parte que eu falo para os meus alunos, para quem assiste as minhas palestras, eu falo uma coisa... E o combinado que você fala também, cara, senão também quebrou. As coisas estão conectadas. Sim. Por exemplo, como é que você pode inspirar confiança se você não age com integridade? Como é que você pode... gerar a confiança se você não cumpre o combinado. Então as ferramentas que eu trabalho, tanto no negociador quanto no super performance, cara, elas estão concatenadas, cara. Elas fazem parte de um ciclo virtuoso de condutas e atitudes que são princípios e valores e comportamentos que você adota para você ser o que eu chamo um cara de alta performance. Fora disso, cara, é uma aventura. A gente está vivendo um momento de polarização de ideias, de conceitos, né? A gente está falando aqui tanto sobre entrar em harmonia, só que a gente vive um momento que as pessoas estão cada vez polarizando mais pensam sobre o contra do que o a favor, né? Sobre as escolhas, as decisões são muito mais contra alguma coisa do que a favor de alguma coisa. Por isso é tão importante esse tipo de conhecimento. Você é otimista para o futuro próximo ou um pouco pessimista aí? Cara, nós estamos num momento muito ruim, sabe, cara? Eu tô triste com o país, acho que nós regredimos enquanto civilização, né?
Tô afetado por isso, Elcio, e aqui falo para você de peito aberto, sabe, cara? Porque aqui nesse livro eu tenho falado isso, que os princípios e valores da estética militar, cara, são muito diferentes do que a gente tem visto aqui hoje, sabe? Algumas pessoas que, em tese, são provenientes ou têm origem nessa estética, não comungam dos valores. Estão queimando, de certa forma... Mas queimando legal, cara. Não Você é tem isso, sofrido né, preconceito por ter uma formação militar? Cara, você não tem ideia, meu. Outro dia eu fui dar uma palestra numa grande empresa que eu já... E aí o que aconteceu? Quando falaram assim, olha, pintou a demanda e uma pessoa que já tinha me conhecido falou, puta, é o Luca o cara certo para essa missão. Mas quem que é o Luca para um outro setor? Ah, o Luca é coronel da polícia. Ah, não. Militar, não, já deu um... Sim. Sabe como é que eu venci a parada? A moça falou, peraí, antes de você fazer esse julgamento, você vai conversar com o Luca. E aí fizemos uma reunião online, etc. Tal. Mas se eu não tivesse essa pessoa que tinha já me conhecido e já sabia qual que era a minha pegada, e eu fosse um desconhecido dentro desse contexto... Só por ser militar, morria no berço, cara. Morria no berço, entendeu? Então isso tem me incomodado, eu tenho ficado entristecido com isso. Por quê, Elcio? E aqui fica claro, né? Os valores que eu trabalho aqui, eles estão muito conectados com os altos valores da estética militar. Integridade, falar a verdade, confiança, cumprir normas, ser amigo da ciência. Isso é o nosso, vamos dizer, a nossa essência aí como militar. Proteger o próximo. Proteger o próximo, ter educação, Sim. sabe? Tratar com urbanidade as pessoas. Pra você ter uma ideia, Elcio, a primeira falta disciplinar grave que nós temos nos regulamentos disciplinares das forças policiais, militares e das forças armadas é faltar com a verdade, meu amigo. Falta grave, cara. Um militar faltar com a verdade... Sim. É um negócio gravíssimo, sabe? E essas coisas a gente leva para a vida da gente, meu. Então quem comunga desses valores, meu, tem que levar isso para sua vida pessoal. Essa é uma luta constante, sim, né? A gente derrapa de vez em quando, sim, mas não dá para ser, não dá para ter essa foto feia que a gente está tendo hoje aqui. E eu lamento demais isso. Acho que né, você cara? é um dos caras que consegue dar essa quebrada, né? Porque você é muito bem recebido nos lugares. Eu tava lá no Fire também, a gente nem se falou quase, só deu uma cena assim de longe, e a galera adorou a sua palestra lá em BH, né? Da Hotmart, evento. Aquela palestra foi sensacional. Eu tava na primeira fileira, assim, eu tava bem na sua frente, assim. E o pessoal gosta muito, né? Então é aquela coisa do preconceito antes de conhecer. É verdade. Quando o cara te conhece, fala, pô, esse cara é um cara legal pra caramba, ele tem uma proposta super positiva, enfim. Mas eu entendo e percebo esse preconceito que quem tem alguma formação militar, muitas pessoas têm esse tipo de preconceito. Vivemos momentos muito difíceis hoje. Eu acho que, na verdade, não só formação militar tem preconceito para todo lado, né? Para todo lado, né? Eu vou falar uma coisa que eu não perguntei, aliás, foi também um desafio, como você está voltando, que quem não viu ainda a primeira assista, é o programa número 7, ele conta sobre o sequestro do Silvio Santos e como negociar com o sequestrador. E aqui eu estou batendo um papo sobre outras coisas. Eu queria saber sobre a intuição, Luca. Você usa numa negociação, seja numa negociação empresarial, seja numa negociação com um sequestrador, o quanto a intuição é importante e o quanto a intuição ela é muitas vezes esquecida, deixada de lado. As pessoas acham que intuição é coisa de maluco, muita gente não presta atenção na intuição. Então, olha só, eu não sou um expert nesse esquema da intuição, sabe? Eu tive, em muitas ocorrências, algumas intuições para poder bem conduzir e ter sucesso. Mas se você falar assim para mim, qual que é, e aliás os meus alunos sempre perguntam isso para mim, quais são os requisitos para você ser um bom negociador, por exemplo, né, para gerenciar uma crise dessa natureza que eu gerenciava, o primeiro deles, sem sombra de dúvida, é o conhecimento, cara, a informação, né? E eu até faço uma provocação para as pessoas, eu falo assim, vem cá, como é que vocês acham que estava o meu coração quando eu chegava numa ocorrência, cara, tava lá criminosos armados, mantendo reféns, invariavelmente as pessoas falam, puta, seu coração devia estar saindo pela boca. Eu falo, não, meu amigo, não, cara. Sabe por quê? 70 por minuto e olha lá. Porque eu não caí de paraquedas para fazer o que eu fazia, eu estudei. O sistema é chamado boom da cadeira, cara. É estudar de verdade, é ler. E quanto mais você lê, quanto mais você vai buscando diversos autores, você vai criando o seu próprio repertório. Eu gosto de comparar, Elcio, a função de um negociador ou de um líder
de uma situação dessa que você vai ter um bom desempenho como com um neurocirurgião, sabe? Um cara que... Responsabilidade. Pô, o cara chega lá, tem um monte de gente que prepara coisa para ele, mas o cara tá lá, ou um cara um intensivista, né, que trabalha no pronto-socorro de situações de emergência, o cara não apavora. Mas por quê? Porque o cara é talhado para fazer aquilo, ele estudou aquilo, já passou por testes. Então. E quando você tem muito conhecimento, quando você conhece bem do teu negócio, a intuição aparece, cara. Eu tenho essa é a minha percepção, cara. Mas tem gente que meio que nega a intuição, né? A intuição tá ali falando para ele, mas ele fala, não, mas tá aqui no manual. Ah, não, não assim, dá, não. Tem hora que você tem que acreditar na intuição, porque o manual, as regras estão dizendo uma coisa, mas o coração... O que você fala é música para mim, sabe por quê, Elcio? A gente em tropa de elite, nós temos no mundo corporativo chama de compliance, né? Compliance é cumprir normas, né? Hoje, você fala de compliance no mundo corporativo, muita gente associa ao departamento que cuida de lavagem de dinheiro, de fraude, de malfeitos, né? Mas compliance, na essência, é cumprir normas também. É você estar dentro daquilo que é a normativa da tua atividade. Nas tropas de elite, a gente tem um nome diferente, chama fidelidade aos princípios doutrinários. O que é uma doutrina? Uma doutrina é algo que foi estudado e foi consolidado. Ó, faz desse jeito que é melhor. Isso se chama doutrina, né? Agora, a doutrina não é um trilho, cara. Um trilho que a doutrina é uma trilha. Ela tem uma margem de manobra que é aí que você... igual um atleta. Exato, cara. O atleta, ele tem que saber a hora de improvisar, a hora de... é. Toca ou não toca. Em 1 milésimo de segundo ele tem que seguir a intuição dele. Isso que faz o craque e um jogador bom. Exatamente. Então, é assim, eu jamais desprezo a intuição. Eu só enfatizei aqui que o conhecimento... Na minha experiência, o conhecimento me deu intuições, sabe? O conhecimento te deu base para ter confiança e aí... E a intuição é como se fosse uma porta aberta para a intuição, sabe? Sim. Vir, né? Sim. Uma pergunta que eu não sei se vocês já te fizeram, uma pergunta interessante que eu pensei aqui. Com todo esse seu conhecimento, você participaria de um reality show que precisa relacionar com pessoas, um Big Brother, uma coisa que você tem que... Já se imaginou sendo convidado para uma coisa dessa? Eu não curto muito esse negócio, sabe? Eu acho que... Eu nem assisto, sabe, cara? Eu acho que tem algumas coisas interessantes. Eu acho que um baita de um exercício. E eu falo isso porque durante um tempo que eu fui comentarista da Globo, eu tive contato com um cara lá que ele ajudava na produção do Big Brother. E um dia, num bate-papo assim de coxia, ele falou, porra, meu, você não tem ideia que é aquilo lá, meu. É power, cara, é pesado, porque... São os ratinhos de laboratório, pois só com gente. Cara, pois é. Então, assim, da mesma maneira que eu acho, por exemplo, quem trabalha na política, né, no Congresso, né, esses debates, agora a CPI, essa coisa toda, meu, ali é um exercício, né, porque você tem que lidar com uma série de tensões ali, né, é um jogo de cena também, então eu diria assim que são ótimos exercícios para você poder se aprimorar. Eu acho que tem alguma mas coisa. Não participar. Mas para participar não... acho que tem um negócio que... Né, cara? Se fosse uma coisa que não fosse transmitida, que fosse uma experiência, mas que não fosse transmitida. Aí sim, cara. Aí sim. Vou dar um exemplo paralelo, tá? Tem um projeto aí de fazer um filme, uma série em cima daquilo que é uma atividade policial, né? Isso já foi feito em vários outros assuntos, né? E o personagem, às vezes, tem aquilo que eles chamam de falha trágica, né? Ou né? Precisa colocar algo diferente, né? O cara é um baita de um policial, por exemplo, e aí coloca lá um defeito de caráter, coloca lá uma coisinha. Por quê? Porque a série precisa ter essa pitada de... E hoje, cada vez mais, as séries têm entendido isso, né? Tem, cara. É quase que obrigatório, assim, segundo os especialistas, né? Você ter, para poder atrair. Né? Se você colocar o cara, que é um cara, né? Que nem antigamente o herói era 100% perfeito. Não dá, cara. O pessoal mocinho, não se liga. Então eu entendo isso e eu acho que esses programas, quando eles têm um apelo assim da televisão, que tem todo um trabalho de marketing junto, de merchandising, etc. tal, para atrair a atenção, os caras fazem algumas coisas que eu acho meio apelativas, sabe? Sim. Então aí faz parte do show, né, cara? Por isso eu não curto muito, mas se fosse uma coisa assim de uma experiência mesmo, né, cara, eu acho que vale a pena, cara. Duas questões aqui, você pode resumir da forma que você preferir. Tá. O que é uma empresa de alta performance e o que é uma gestão de pessoas ao modo caveira, que é da tropa de... Bom, alta performance, cara, foi a primeira coisa que eu falo no livro, porque, aliás, quando eu fiz o livro,
querendo trabalhar esse assunto, uma das pessoas que fez aqui a abertura, ele falou, pô, Luca, mas está faltando você falar o que é alta performance, né? Então, alta performance, eu trago aqui como exemplo o seguinte, imagina você é um engenheiro e você projetou um motor, cara. E na sua cabeça, aquele motor, se tiver com a bronzina, a biela, o pistão, aquele parafuso e suportar a caloria X que você fez o cálculo e tal, e tiver tudo funcionando certinho, ele vai produzir, por exemplo, 100 cavalos de potência. Então, na sua cabeça, tudo funcionando, aquelas peças funcionando de forma integrada, bacana, vai produzir 100 cavalos de potência. Cada peça funcionando... Tirou uma pecinha do lugar... Tirou uma peça, ou uma pecinha não está rendendo o que ela foi planejada para render, vai lá no final das contas não vai... E essa pecinha, no caso real, são pessoas. São pessoas, cara. Então, assim, o que é alta performance? É você ser uma peça de uma engrenagem maior, que chama empresa, e você está muito bem encaixado fazendo aquilo. Um cara pode derrubar todo o sistema. Derruba tudo, cara. É assim que a gente vê. Essa é a pergunta que você fez de alta performance. A segunda... Gestão de pessoas ao modo caseiro. Cara, é simples, meu. A gente trabalha 4 palavrinhas. Potencial, desempenho, competência e comprometimento. Quem tem alto potencial e alto desempenho, meu amigo, levanta a mão pro céu e segura esse cara, porque esse cara é o que vai te levar para cima. O cara tá voando baixo. E, aliás, você tem que dar desafios maiores, promover esse cara. Se você não promover esse cara, você vai perdê-lo. Ele vai embora. Tem gente que tem alto potencial, Elcio, mas tem baixo desempenho. Esse também me interessa. Ele só não está entregando bem porque ele não conhece a ferramenta, não conhece o software, não conhece o mecanismo, não conhece o maquinário. Então, se você treinar esse cara, ele fica igual ao outro. Certo. Tem gente que tem baixo potencial. Não adianta se dar um desafio maior. Mas naquilo que ele está fazendo, ele está perfeitinho, cara. Está rendendo bem pra caramba. Pô, só não adianta ser... Esse conceito todo. É legal, cara. Só não adianta você querer... Por exemplo, ele é um excelente supervisor. Você fala, puta, esse cara manda bem, está rendendo sensacional. Vou promovê-lo a gerente. Vai lidar com pessoas... Aí cagou tudo. Arrebenta tudo. Às vezes acontece no mundo corporativo, você promove o cara e depois demite. Você perdeu um supervisor e perdeu o gerente. Perfeito. Olha que loucura. Então esse a gente administra. Esse conceito, nas empresas, os caras... Sensacional, cara. E tem o outro, né, para fechar o quadrante, tem o que tem baixo potencial e baixo desempenho. Esse eu só uso para dar o exemplo de que nem na nossa porta ele passa, porque ninguém vai contratar um cara que tem baixo potencial e baixo desempenho. Mas se ele tiver baixo potencial, baixo desempenho, mas ele tiver força de vontade... Não, cara, aí ele é o outro. Ele é o outro. Aí ele vira o outro, entendeu? Tá. E aí tem... Boa. E aí tem as duas outras palavrinhas que estão juntos desse quadrante, que é competência e comprometimento. O que é competência? Saber fazer. Basta. Não basta. Tem que querer fazer também. Tem que querer, né? Se apaixonar. É o exemplo que você deu. Né? O cara, pô, eu sei fazer, mas e se tiver que fazer? Não, eu não quero fazer, não adianta. Então tem que saber fazer e querer fazer. Paixão. Né? A paixão, cara. Sim. E aí que entra uma coisa que eu falo muito nesse livro aqui. Para nós, tropa de elite, cara, e para você de uma empresa de alta performance, happy hour, meu amigo, é segunda-feira de manhã, né? Sim, a hora que você tá empolgado. A gente não torce para acabar. Não é tipo, segunda-feira, não, puta, contrário, é vida desgraçada, é vida triste, né, cara, do cara que fica torcendo para acabar, só querendo as férias, só querendo happy hour. Só quer o fim de semana. Nada contra, cara, eu acho que a vida da gente não é só trabalho, né? Você tem que ter trabalho, lazer, convívio com a família. Mas, meu amigo, escolha um lugar legal que você vai, sabe, render aquilo que você pode render, cara. Porque nada vale mais que o seu tempo. Cara, meu. Então, onde você vai estar... Eu já escolhi trocar de trabalho para ganhar menos, mas num lugar que eu estava mais feliz. Mas, essa é a melhor coisa do mundo. Porque você já pensou se acordar todo dia para aquele inferno, sim, cara? É terrível isso daí. Dinheiro, cara... aliás, a gente fala muito em empresas de alta performance, né? O cara que corre atrás do dinheiro, que é o cara que, por exemplo, se curva isso daí, sim, ele vai sempre correr atrás do dinheiro. Agora, quando você está bem encaixado em algo que você rende tudo que você pode render, porque é o teu potencial em plena potência, cara, aí o dinheiro corre atrás de você. Sim, entendeu? Pode não ser aqui, mas vai ser lá. Você sempre vai ser um cara disputado no mercado. Porque consequência, né? Consequência, cara. Luca, para finalizar, queria que você mandasse um recado aí para a nova geração que muitas vezes está conhecendo esses conceitos agora. Aqui, ó, negociador eu já li completo, super performance ainda não li inteiro, mas vou terminar de ler. Legal. Olha, você que está aqui nos acompanhando, pô, Elcio, mais uma vez, muito obrigado, cara, estar com você aqui, é show de bola. Em primeiro lugar,
leve a sério aquilo que são os valores e os princípios da alta performance, né? Começar pela integridade, pela busca da melhoria permanente, pela busca da excelência. Não se contente com nada que não seja 100%, porque 99% pode ser catastrófico. Perfeito. Né? E o pior, não é só isso. O pior é que o dia que você se contenta com 99, na semana seguinte é 98, na outra 97 e ladeira abaixo, né, você cara? tá com 1%. Cumprir o combinado, que é você ter essa coerência entre aquilo que você prometeu e aquilo que você vai entregar, para você alcançar aquilo que é o maior patrimônio de alguém que trabalha em alta performance, que é a credibilidade, né? Um valor difícil da gente conseguir, mais fácil da gente perder. E aí, se você seguir isso daí, a gente vai ajudar a fazer, e felicidade na vida. fazer desse país grande um grande país. Obrigado, Luca. Valeu, muito meu obrigado. brother. Agora eu quero que você assine os 2 livros, que esse aqui você me deu aquela vez e não assinou. Não tem dedicatória? Vou fazer agora. Isso, por favor. Obrigado. Valeu. Pode deixar ele aqui, mas não vai usar o...